Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. A irmã Bessa não se preocupe, né? A irmã Ângela, né? Depois da mensagem, elas vão estar louvando aqui essa liberação. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler apenas dois versículos, o 13 e o 14, porque ele vai até o 35. Mas depois nós orarmos, você pode sentar e com a Bíblia aberta neste capítulo aqui, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém, irmãos? Bem fácil de achar, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta aí, antes de sentar, irmãos. Feche teus olhos agora. Nós vamos orar a Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 11. Ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém, versículo 11, que busque a Deus. Não há um justo sequer, nenhum, e não há ninguém que busque a Deus. Você está aqui, eu estou aqui, não é mérito nosso. É obra de Deus. A nossa vontade humana não era de estarmos aqui, porque não há ninguém humanamente, por causa do pecado, que busque a Deus. Feche teus olhos agora. Senhor, que através desta mensagem, o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Os nossos olhos para entender e compreender o Teu propósito, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que entrou aqui nesta manhã, Senhor. Um propósito, Senhor, de testemunhar, de ser testemunha, de viver uma vida, Senhor, pautada na Tua palavra. Por isso, Deus, se há cegueira aqui nesta manhã, se alguém ainda que não entendeu, não compreendeu a Tua palavra, Espírito Santo nos ajuda. Jesus, abra-nos os olhos espirituais, para que nós não venhamos a morrer, Senhor. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 24. E por que eu escolhi aqui, irmãos? Eu na realidade, eu fui tocado para ler este capítulo aqui. Eu já li algumas vezes, fazia algum tempo que eu não lia, e alguns dias atrás, as irmãs estavam ensaiando um hino que muito tempo não se cantava na igreja, que eu acho que é aqueles que eles vão cantar hoje, né? Se eu errar, cantar outro, que é o Divino Companheiro. E quando eu comecei a ouvir aquele hino, o Divino Companheiro, algo me tocou profundamente. Eu comecei a chorar. E eu fui correndo para a Bíblia e li esse capítulo, e reli, e busquei, para entender o que muitas vezes nós não entendemos. A nossa maior dificuldade ainda é sempre que acontece alguma coisa, é nós perguntarmos por quê? Por que isso? Mas nós nunca paramos, e alguém já falou aqui,
Mas para quê? O que aconteceu? Para quê? Se tudo há um propósito. Não foi isso que o Daniel falou esses dias, foi quarta-feira? Por que aconteceu? Mas quando aconteceu lá na frente, ele disse, para quê? Ele sabia para que tinha acontecido aquilo ali, que foi para o bem dele. Então há essa dificuldade de nós entendermos. Por quê? E nós vamos ver no decorrer desta mensagem aqui, do 13 ao 35, o propósito de Deus. E nós nos encontramos, e nós nos desportamos para este versículo aqui. Porque nós vamos entender que esse capítulo ele faz parte da nossa vida, da nossa história. De como nós estamos na igreja, de que maneira nós estamos servindo a Deus. Se você olhar aí agora, não precisa olhar, olhe para o versículo 13 e 14, que diz que no mesmo dia. Então aqui nós já temos algo para olhar. Que dia é esse que Lucas está falando? Nesse mesmo dia. Que dia é esse? É o dia da ressurreição. É o dia que ele ressuscitou. Que dia é este, irmãos? É o dia onde os 4 evangelhos falam da ressurreição. Onde os 4 evangelhos citam que o túmulo está vazio. Onde os 4 evangelhos citam que as mulheres viram pela primeira vez. É nesse dia. É neste dia, nesse mesmo dia, já tarde. Porque a ressurreição foi de manhã bem cedinho, de madrugada. Então é nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Onde Lucas relata o que os 3 evangelhos não relataram. Ele relata que a caminhada de 2 discípulos de Jesus. Que diz que aqueles 2 discípulos iam voltando, saindo de Jerusalém, iam voltando para casa, para sua aldeia, para onde moravam. E nós entendemos que a aldeia se chamava Emaús, e que estava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Alguns dizem que é 10 quilômetros, alguns dizem que é 11 e alguns dizem que é 12 quilômetros. Depende da medida. Mas é entre 10 e 12 quilômetros. Eles estavam ali. E nesta caminhada, aonde eles estavam indo entre si, falando daquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? Aonde que estavam os olhos deles, irmão? O que havia sucedido nos últimos dias? Primeiro que nós temos que entender, discípulos era alguém que andava com Jesus. Alguém que estava com ele. Nós podemos aqui afirmar que eram como nós, eram crentes, que um dia ouviram falar de Jesus e foram lá ver, e se apaixonaram por Jesus. Jesus chamou primeiro a André, e André chamou o seu irmão, e assim sucessivamente. E de repente eles estavam na beira do mar, pescando e não pegaram nada. Jesus chega ali e manda lançar a rede, e eles pegam uma grande quantidade de peixe. E as pessoas começaram a ver ali e a se aglomerar. E ver que Jesus fazia coisas extraordinárias. Uma grande obra está se formando, se fazendo no meio de nós. E eles começaram, e esses 2 homens aqui, e um era Cleopas, e o outro não cita o nome. E eu entendi por que não tem outro nome. Porque eu descobri quem é esse nome ali. Esse nome ali pode ser eu, e pode ser você. E como eles começaram, não só aqueles 2 discípulos, mas tinha muitos discípulos que seguiram a Jesus. Então eles começaram a ver que os cegos enxergavam. Eles começaram a andar com Jesus e viam que Jesus multiplicava os pães e os peixes.
Eles começaram a ver que os paralíticos eram curados, os leprosos eram limpos. Jesus fazia maravilhas. Então eles disseram: Jesus é a melhor coisa deste mundo. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. É Ele que nós vamos seguir. É Ele. É a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Vamos deixar Emaús e vamos para Jerusalém e vamos seguir a esse Jesus, porque não tem coisa mais maravilhosa do que seguir a Jesus. E aí começou alguém a falar entre eles: olha, ele vai ser rei. Esse homem vai ser rei. E eles colocaram no seu coração ao ponto de a mulher de Zebedeu chegar para Jesus e disse: olha, Jesus, quando tu entrares no teu reino, arruma 2 lugarzinhos aí, um para o meu filho à direita e outro à esquerda. E por 3 anos e meio eu acredito que esses discípulos caminharam com Jesus, andaram com Ele, viram as suas obras. E agora Jesus entra em Jerusalém. E quando ele chega antes de Jerusalém, ele entra montado. E todos ali batendo palma e gritando hosanas. Está entrando o rei. E eles esperavam que aquele homem ali, Jesus, fosse aquele que ia redimir Israel, ia pegar o cetro de Davi, e ia começar a reinar. Mas quando ele entra em Jerusalém, eles prendem Jesus, acusam Jesus. Quando ele está em Jerusalém, eles levam ele ao julgamento e condenam ele à crucificação. E eles estão ali olhando, na esperança deles, de ver Jesus sair daquela situação. Porque eles acreditavam que estavam ali. Eles acreditavam que Jesus ia expulsar os romanos, ia começar um novo reinado ali, naquele lugar. Embora Jesus vinha dizendo que o seu reino não era daqui, mas era do céu. Agora Jesus é condenado. E eles todos olhando ali, na esperança de ele sair daquela situação. Agora Jesus está na cruz, crucificando-se, morrendo, mas ele com a esperança ali. E ali de tarde, cerca de 3 horas da tarde, a esperança deles morre. A esperança deles acaba. Olha para o versículo 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para não o conhecerem. Versículo 17. E ele lhe disse: que palavras são essas que pelo caminho trocais entre vós, e por que estáis tristes? Nós muitas vezes, irmãos, nós recebemos uma notícia, que aquela notícia ali é a última palavra para nós. O irmão Galinho, acho que foi num hino aqui que foi cantado, o irmão Galinho falou que para muitos terminou. Mais ou menos isso. Mas para nós não terminou ainda. Mas para eles aqui, irmãos, tinha acabado a esperança deles. E às vezes nós recebemos uma palavra, uma notícia, que para nós é a última palavra. E aquilo ali nos entristece, nos traz uma angústia. Nós sentimos algo e vamos no médico, chegamos lá, o médico faz os exames e diz: olha, essa enfermidade aqui é grave, é maligna, esse problema aqui não tem solução.
E nós recebemos aquela última palavra, e aquela última palavra vem à nossa alma. Jeremias, no capítulo 3, e versículo 51, a primeira parte, diz que os olhos move a nossa alma. Aquilo que nós ouvimos, e aquela última palavra, muitas vezes determina a nossa conduta, o nosso proceder no dia a dia. Quando recebemos uma notícia e dizemos, o médico diz, esta é a última palavra. Aqui não tem mais jeito. Quando acontece isso na nossa família, no nosso lar, no nosso casamento, é a última palavra. E aquilo ali nos transmite uma tristeza. E muitas vezes nós não sabemos lidar com aquilo ali. E foram isso que os discípulos receberam. Essa última palavra. Veio o quê? A desesperança. A tristeza no coração deles. Nós estávamos esperando que fosse ele. Mas morreu. Agora eu pergunto, irmãos. Diz ali no versículo que nós lemos, que quando eles iam andando falando entre si, se aproximou Jesus no meio deles. E eles não reconheceram Jesus. Eles não viram Jesus. Nós podemos perguntar um para os outros aqui, e você podia cada um dar uma resposta. Por que eles não viram Jesus? A Bíblia diz que os olhos deles estavam como cegos. De alguma forma, de alguma maneira, eles não perceberam Jesus. E não é muitas vezes isso que acontece conosco? Quem sabe está acontecendo com você? Por causa de uma última palavra, por causa de uma situação, nós não vimos mais Jesus. Jesus morreu para os discípulos. Quem sabe Jesus está aqui, mas está morto para você. Está morto dentro do teu coração. Você é um crente, um salvo. Mas por causa de alguma situação, e você esperava, e você veio para a igreja, porque você tinha uma expectativa para você. Você tinha uma ideia, quando veio para a igreja, de uma restauração para a tua vida. Era aquilo que tu queria. Eu vim para a igreja para o meu bem, para abençoar a minha vida, para abençoar o meu casamento, para abençoar o meu trabalho. Mas às vezes nós viemos para a igreja e aquilo que nós temos a expectativa não acontece. E nós nos frustramos, nos desesperamos. Nada acontece mais comigo. E nós não percebemos Jesus. E não vimos mais Jesus. Jesus está aqui no nosso meio. Não como um sentimento. Claro que nós podemos sentir e devemos sentir, mas não por isso. Ele está aqui porque nós cremos que Ele está aqui. Independente daquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez na minha e na tua vida. E Ele não está aqui por causa da tua situação. Ele está aqui porque você é a ovelha dEle. E para aqueles discípulos ali, Jesus havia morrido. Quando a gente olha para a vida com os olhos da tragédia, nós não vimos a Deus. Vou repetir de novo. Quando a gente olha para a nossa vida com os olhos da tragédia, nós não vimos a Deus. Vou repetir de novo Jeremias 3:51. Nossos olhos movem a nossa alma. Quando nós olhamos aquela situação ali, com tragédia, com desespero, com dúvida negativa, nós não vimos a Deus. Estão entendendo, irmãos? Nós não vimos a Deus. Versículo 21
Olha aí o que é que diz o versículo 21 até o 23. E nós esperávamos que fosse ele o que ia redimir Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, ao quase de madrugada, foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que diziam, ele vive. Ele vive. Olha o versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele que ele dia, mas faz 3 dias. Faz 3 dias. Ele morreu na sexta, nós ficamos sexta, sábado e domingo lá ainda. E nós não vimos. Morreu. Faz 3 dias que nós estamos sem Jesus. Dá para ficar, irmãos, 3 dias sem Jesus? Hã? Dá para ficar 3 dias sem Jesus? Embora, eles dizem assim, é possível, porque algumas mulheres foram lá no túmulo, não estava vazio, e apareceu um anjo e disse, ele está vivo. Elas não viram, mas é possível. Para você, ele está aqui ou é possível? Você crê que ele está aqui? Ou é possível porque alguém está falando? É possível que ele está aqui? Há esta dúvida. Embora há uma dúvida positiva também. Não, eu tenho dúvida, mas o irmão está falando, eu creio que ele está aqui. Eu não sinto, há uma dúvida. Não aquela dúvida negativa, mas é possível ainda. Mas para nós ele morreu. E nós esperamos ele morrer 3 horas da tarde. E nós sabíamos o procedimento. Nós sabíamos que morre muita gente crucificado. Nós sabemos que alguém vai tirar ele. Vão enrolar ele num pano e vão levar ele lá e vão sepultar ele. Mas vamos esperar um pouquinho, quem sabe ele sai daquela cruz ali, mas não aconteceu. Para eles morreu. Aleluia. 3 dias sem Jesus. E agora eles estão voltando. Jesus andando no meio deles. Não entendendo. Por causa da cegueira. Eu estava sexta-feira lá no Siderópolis. Depois do primeiro hino teve a oração inicial. Depois teve o segundo hino onde o Felipe estava cantando ali. E eu olhei para os olhos do Felipe antes de ele cantar. E as lágrimas dele estavam descendo. Estava descendo do seu rosto. Ele disse uma palavra ali, ele disse assim, Jesus está andando aqui no nosso meio. E as lágrimas desciam do seu rosto. Não perguntei para ele se ele, até porque ele estava crendo, ele estava sentindo. Eu estava sentindo porque ele cria. E eu olhei para o rosto dele, eu vi algo diferente. E a minha mulher perguntou para mim, será que a tua, depois terminou na Topic, depois ela disse assim, tu estava roxo, estava vermelho lá na frente. Porque eu estava olhando para alguém que está dizendo que Jesus estava andando ali. Abre os nossos olhos nesta manhã, Jesus. Versículo 23. Eles, achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse, Jesus disse,
nércios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, versículo 27, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Versículo 25. Jesus chamou eles de nércios e tardos de coração. Eu estava dizendo assim, como vocês demoram a entender. Como vocês são duros de coração. Sabe qual é o nosso problema hoje, irmão? Quando nós vimos uma situação, estou triste, não vou mais para a igreja. Estou com um problema, não aconteceu isso. Não, Jesus te ama, irmão. Jesus te ama. Não se preocupa, né? Jesus é bom. Né? Foi isso que Jesus fez, irmãos. Jesus deu uma palavra dura. Como vocês são duros de coração para entender. Como vocês demoram a entender. Como vocês demoram a entender que tudo isto havia de acontecer. Que todos os profetas, desde Moisés, quando fala de Moisés, fala lá dos Pentateucos, desde lá até Malaquias, que era o livro deles, falava de mim, eu estou na palavra, eu sou a palavra. É de Jesus que, como vocês demoram para entender. Alguém falou esse dia, acho que foi, que eu ouvi falar, não sei se foi no livro, acho que foi o Hernandes Dias Lopes. Ele falou a seguinte frase, e eu quero passar essa frase aqui. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus. Vou repetir mais uma vez. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus. A nossa maior prioridade é conhecer o Deus da obra. Vou repetir, para gravar no teu coração. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus. Não é fazer a obra de Deus. A nossa maior prioridade é conhecer o Deus da obra. Como é que se conhece o Deus da obra, irmão? Aqui na palavra. Nós não conhecemos o Deus da obra apenas vindo ao culto. Apenas ouvindo esta pregação. Nós não conhecemos. Nós conhecemos em toda a Bíblia, em toda a palavra. Nós não vamos conhecer o Deus da obra apenas numa pregação. Porque muitas vezes nós ouvimos uma pregação e muitas vezes é uma heresia. E nós não estamos fundados na palavra de Deus e achamos que aquilo ali é de Deus. E lá na frente nós nos frustramos, entristecemos, morremos, estamos mortos dentro da igreja, porque não conhecemos o Deus da obra. O objetivo de Jesus disse, ele está em toda a Escritura. O objetivo de Deus em toda a Escritura. O objetivo é mostrar Jesus. Para quê, irmãos? Quando nós entendemos que Jesus está em toda a palavra, em toda a Escritura, tudo que vai acontecer na nossa vida vai ser para a glória de Jesus. Vai ser para a glória dele. Foi para isso que Deus criou todo o universo. Foi para a glória dele. E tudo que vem acontecer, se fomos curados, se não fomos, se fomos abençoados, se não fomos, se estamos passando dificuldade ou não, tudo é para a glória dele, não é para a nossa, não é para o nosso bem único. É para a glória de Jesus. Eu estava escutando agora, e até quero pedir para aqueles que estão na escola aqui, que teve quarta-feira falando sobre a criação do universo, você
botar ali Adalto Lourenço, professor Adalto Lourenço, doutor Adalto Lourenço, cientista, ele falando sobre a criação do universo, né? O que os telescópicos vejam, as estrelas, o universo, né? O que eles já descobriram e que eles não conseguem descobrir. E citando ali Isaías, usando ali Salmos, que as estrelas do céu, que são planetas, chamam de estrelas, são planetas, são mais numerosos do que a areia de todas as praias que tem. E ele conhece cada uma delas, e cada uma delas, ele dá um nome para cada uma delas, ele conhece. Ele disse assim, vai na areia ali, e pega um punhado de areia, coloca na mão, e bota em cima de uma mesa, e separa uma por uma. Separa uma por um punhadinho só, separa uma por uma. Aí botou e separou, bota o nome em cada uma delas, naquele punhadinho ali. Pega elas de novo, mexe aqui e joga no chão e agora descobre qual é que deu o nome ali para cada uma delas. E Deus sabe o nome de cada uma delas. As estrelas. E sabe para que Ele fez tudo isso, todo o universo, irmão? Para a glória dEle. Para glorificar a Ele. Para a glória de Deus. Então nós temos que entender e compreender a Escritura, a palavra de Deus. Nós não podemos ficar dependendo apenas de uma mensagem aqui no domingo, ou na quarta. Não, irmãos. Isso é importante? É. E é isso que aqueles dois homens ali não entenderam. Eles estavam só focados nas coisas terrenas. Porque não estavam entendendo a Escritura. E é muitas vezes isso que está acontecendo na nossa vida. Estamos dentro da igreja, estamos mortos dentro da igreja, porque não entendemos o propósito de Deus. Mas quando nós entendemos, nós vamos saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos, que acontecer na minha e na tua vida, vai contribuir para o nosso bem. Até a morte. Nós pegarmos aqui e perguntássemos para... Vamos botar os apóstolos aqui, alguns. Estevão, se tu pudesse dizer qual é a tua última palavra, antes de ser apedrejado. Qual foi a última palavra de Estevão? Eis que vejo os céus abertos. E Jesus em pé à direita do Pai. Qual é a tua última palavra? Se perguntássemos para Paulo, qual é a tua última palavra no corredor da morte, de ser decapitado? A minha última palavra, eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça está guardada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. João, qual é a última palavra? Apocalipse, é o último versículo da Bíblia. Sabe qual foi a última palavra de João? Eis que testifico estas coisas. Certamente venho. Ora vem, Senhor Jesus. Qual foi a última palavra do Apocalipse de João? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Qual a tua última palavra? Não sei, estou com dúvida. Qual é a tua última palavra? Qual é a tua palavra, Jó? Dentro dessa calamidade, perder os filhos, perder tudo que tu tinha. Minha última palavra, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim vai me levantar da terra. Oh, aleluia! Oh, nécios e tardios de coração! Tardios de coração para entender, para compreender. Vamos mais um pouquinho para frente. Versículo 28 e 29. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais para longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, Jesus, porque já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar
com Ele. Aquele peregrino que estava andando ali, não sabiam que era Jesus. E quando eles chegam naquela aldeia, já está ficando tarde, noite, anoitecendo o dia. E a noite, às vezes nós paramos e a noite simboliza uma luta, uma tristeza, uma angústia, uma dúvida. A noite na nossa vida fala de escuridão, fala que nós não estamos entendendo por que está acontecendo isso na nossa vida. Mas eles fazem uma coisa, eles quando chegam ali, e Jesus faz com que aquele homem peregrino, parece que vai seguindo o caminho, eles param, moço, está ficando noite, tem perigo de bandido, fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, moço. Entra aqui na minha casa. Quem sabe a hora de nós dizer, Jesus, entra na minha casa de novo. Fica comigo, Jesus. Sabe que às vezes nas pequenas coisas, irmãos, nas mínimas, nós podemos estar recebendo Jesus. Havia muito tempo atrás um orfanato. E naquele orfanato, todos os dias, na hora do almoço, eles preparavam a mesa. E a oração deles era, Jesus, vem almoçar conosco. E eles sentavam e almoçavam. E no outro dia repetia a mesma oração. Jesus, vem almoçar conosco, Jesus. E todos os dias era a mesma oração. Mas um dia uma criança daquele orfanato disse, nós convidamos Jesus todos os dias, mas nós não botamos uma cadeira para ele. Não botamos um prato para ele. Não botamos um talher, não botamos um copo. Então eles, vamos botar, e botaram ali uma cadeira, botaram ali um prato, um copo, um talher. E vamos orar então, eles oraram, Jesus, venha almoçar conosco. Terminaram a oração, sentaram e começaram a comer, e de repente, tem alguém batendo, acho que Jesus já chegou. Será? Tão rápido assim? Acho que é Jesus. E ficaram ali alvoroçados, aquelas crianças, vai lá atender, e um empurra para o outro, e dizia, eu vou. E ele foi lá e abriu a porta. E não era Jesus. Era uma criança, descalça, só de calção. E disse, deixa eu entrar. Eu estou tremendo de frio. Tem alguma coisa para me comer aí dentro? E ele olhou e disse, não é Jesus. Mas entra. Trouxeram aquela criança para dentro. Colocaram uma roupa, um calçado. Disse, tem um lugarzinho aqui, uma cadeira sobrando, senta aqui. E todos eles pegaram no seu prato e pegaram um pouquinho de comida e foram botando. E encheu aquele prato e começaram a comer. E quando começaram a comer, eles estavam no meio daquela refeição. Houve um silêncio e aquela criança disse assim, olha, Jesus não veio, mas ele mandou o seu emissário. Fica conosco, Jesus. Jesus disse certa vez em Mateus capítulo 25, eu estava com fome e não me desse de comer. Estava com frio e não me vestisse. Ou nu. Estava doente e não me visitaste. Estava na prisão e não fosse me ver. Quando é que deixamos de fazer isso, Jesus? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. Foi a mim que deixaste de fazer. Ei, moço! Está ficando noite. Entra aqui, Jesus.
Entra aqui, moço! Fica na minha casa! Entra aqui, moço! Aleluia. E Jesus entra, versículo 30. Leia aí comigo, acompanhe. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhes, e abrindo-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram, versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras. Aleluia. Quando nós estamos lendo a Escritura, irmãos, nós estamos vendo Jesus. E o que está ardendo no nosso coração? É o Espírito Santo revelando a glória de Deus. Quando ele partiu o pão, a palavra, o Espírito Santo faz arder o nosso coração. Como é que está o teu coração quando tu lê a Bíblia? Quando tu ouve alguém falando da Bíblia? Está ainda algo ardendo no teu coração? O Espírito Santo tem o poder de revelar, eles não entenderam. Eles estavam tão cegos, tão mortos espiritualmente, mas algo ardia no teu coração. E quem sabe nesta manhã, algo está ardendo dentro de você. Algo é o Espírito Santo arrancando essa cegueira, essa dormência, essa morte espiritual. Aleluia. Aí eu quero terminar aqui, irmãos, que é o versículo de número 34. O 33. E na mesma hora. Vou voltar um pouquinho ali. Sabe por que Jesus desapareceu, irmãos? Porque o lugar de Jesus não é em Emaús. Vou botar aqui que Emaús simboliza o mundo. O lugar de Jesus não é em Emaús. O lugar de Jesus é em Jerusalém. Jerusalém é o lugar de paz. É o lugar de Deus. É o lugar de Jesus. E eles saíram de Jerusalém, foram embora. Sabe por que Jesus desapareceu? Ele estava voltando como se estivesse voltando para o mundo. Não, eu vou na igreja, mas vou levando. Né? Vou levando. Né? Jesus desaparece para ele. O lugar de vocês não é aqui em Emaús. Vocês vão me encontrar lá em Jerusalém. Sabe o que Jesus diz aqui no final do capítulo 24? Ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém está aqui, é toda a palavra. Ficai com a palavra, ficai com as Escrituras, e Deus vai te encher da sua glória. Quem sabe alguém está pensando em voltar para trás, em desistir, em desanimar, em voltar para Emaús, em voltar para o mundo, mas lá no mundo Jesus apareceu, Jesus está aparecendo para ti, nesta manhã, está dizendo: volte para Jerusalém, Jerusalém, eu vou te encher da minha glória. Aleluias. Aí eles voltam para Jerusalém. Olha o que acontece em Jerusalém. Versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou. Ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Pedro. E continua dizendo assim, versículo 35. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, irmãos, para esses 2 versículos, para nós encerrarmos. Como os nossos cultos seriam diferentes. Como nossos cultos seriam diferentes se nós caminhávamos lá em casa, no nosso
trabalho, no nosso carro, no nosso dia a dia, com Jesus. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, orando, nos santificando, como nossos cultos seriam diferentes. Eles chegaram lá naquele culto, onde estavam os apóstolos, os discípulos, as mulheres, muita gente entraram ali, para dizer uma boa nova, e chegaram lá e oi, entre aqui, ele ressuscitou. E o outro lá, eu vi ele no caminho, ele apareceu para nós, ele partiu o pão, e o outro dava testemunho, Não é assim que nós devíamos vir para o culto, como o nosso culto seria diferente. Se cada um entrasse aqui, não por benefício próprio, mesmo na luta, na tristeza, porque Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, em mim vocês vão ter paz. Mesmo nas lutas, você entrasse ali, eu vim aqui porque Jesus está vivo. Eu tive uma experiência essa semana com ele. Eu li a palavra e entendi. Cada um tem uma experiência, como nossos cultos seriam diferentes. Nós não precisaríamos de alguém estar cantando, de uma pregação, e muitas vezes emocional, porque nós entraríamos na igreja, não com Jesus morto, mas com Jesus ressuscitado. Mas muitas vezes nós entramos na igreja, e os nossos cultos são mortos. São mortos espiritualmente. Porque estamos mais preocupados com a nossa vida. E não entendemos ainda a Escritura. Quando eu falo que quando os nossos cultos na igreja seriam mortos, irmãos. E muitas vezes nós entramos mortos e saímos mortos. Porque passamos os dias sem andarmos com Jesus. Só preocupado com o trabalho, com os afazeres, com a enfermidade, com o problema. E Jesus está ali. E nós não andamos com Jesus, não falamos com Ele. E muitas vezes o teu culto é morto. Você vê alguém chorando, mas você não chora. Está chorando não é por tristeza, é porque Ele está vivo. Você tem algo, aconteceu algo lá na tua vida, no teu dia a dia, umas simples coisas. Até uma coisa desagradável, mas você viu Jesus ali trabalhando naquilo ali. E você tem, eu vou na igreja domingo, porque Jesus está vivo, Ele está comigo, Ele está andando comigo. Eu ouvi Ele, eu falei com Ele, Ele me respondeu. Oh, eu vou na igreja porque Ele está vivo. Mas você não tem nada, você está só esperando para o domingo. E quando você vem, você entra morto e sai morto, dependendo da pregação, dependendo do louvor. Deus não falou comigo. E o teu culto continua morto. Mas que culto é esse que aconteceu ali, irmão, em Jerusalém naquele dia, quando eles entraram e um dava testemunho daqui, outro dali. Oh, Jesus está vivo, Jesus verdadeiramente ressuscitou, é verdade, é verdade. Nós não sabíamos, Ele apareceu para nós no caminho. Ele entrou lá em casa, sem saber, eu convidei ele e disse, moço, entra aqui em casa. Ei, moço, fica aqui conosco, passa aqui essa noite conosco, Jesus. Como é que está o teu culto, irmãos? É o culto vivo ou um culto morto? Você depende do culto? Você depende da reunião aqui no domingo, na quarta? Você depende apenas para se alegrar? É isso que está acontecendo, irmãos? É isso que estava acontecendo com aqueles dois. Um era Cleófas e outro podia ser eu e você. E nesses 12 quilômetros, vai como daqui lá na Siderópolis, é 12 quilômetros, eu acho. É, né? O irmão que mora para lá. Daqui lá na Siderópolis é 12 quilômetros. Irmão.
12 quilômetros. E não reconheceram Jesus. Mas não se preocupe, irmão, Jesus já entrou. Jesus está caminhando, mesmo que tu não está percebendo, nesses 12 quilômetros, você vai entender. Tem uma dúvida positiva, irmão. Aleluia. A palavra diz, eu estou com dúvida, mas eu vou perceber ele no caminho. Eu vou convidar ele para entrar de novo na minha casa. Eu não sinto mais ele. O culto para mim está morto. Faz tempo que o culto para mim está morto. Eu estou indo, não sei por que eu estou indo ainda na igreja. Porque para mim parece que é tudo a mesma coisa. O Espírito Santo está falando no teu coração. Algo já queimando dentro do teu coração. Jesus vai fazer você voltar de novo para Jerusalém. Para buscar a Deus. Para orar a Deus. Para conversar com Ele. Para andar com Ele. Para convidar. Quem sabe você se lembra quando você tinha o primeiro amor? Tudo era Jesus. Tudo era Jesus. Ô Jesus, que bom, estás aqui, Jesus, vamos almoçar. Obrigado, Jesus, por este alimento. Obrigado, Jesus. Agora, irmãos, o tempo passou. Agora cada um pega um prato, cada um vai para a sua televisão. Está na hora de nós trazer o Jesus vivo lá da nossa casa e entrar aqui na igreja. Está na hora de nós dizer, ei moço, fica conosco, entra na minha casa, tem um lugar para ti aqui. Aleluia. Qual vai ser a tua última palavra a partir de hoje? Quando disseram uma má notícia, quando disseram que esse emprego não deu, te botaram. Qual vai ser a tua última palavra, irmãos? Qual vai ser a tua última palavra? A minha última palavra vem de lá. Fique de pé agora. Fique de pé. Irmãos, olha bem o que é que Jesus disse. Por que vocês são nércios e tardos de coração para entender, irmãos? Nós temos que crer. E depois de crer, aí nós vamos sentir. Crer que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está aqui no nosso meio. Crer, irmão, crer.